Olá, eu vou falar sobre a fórmula de Euler e aplicações. Meu nome é Edson Miranda Júnior e eu sou do curso de Engenharia de Produção. A fórmula de Euler foi proposta em 1758 pelo matemático suíço Leonhard Euler. A fórmula apresenta a seguinte relação entre os vértices, faces e arestas de um poliedro: V menos A mais F é igual a 2, sendo V o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces. Este teorema é considerado muito atraente devido à sua simplicidade. Há quem diga que essa é a segunda fórmula mais bela da matemática, perdendo apenas para uma outra fórmula de Euler, que é a fórmula da exponencial complexa. Temos aqui alguns exemplos de poliedros que confirmam a fórmula de Euler. Temos um tetraedro, um hexaedro regular, mais conhecido como cubo, e um dodecaedro. O tetraedro ele tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. 4 menos 6 mais 4 é igual a 2. O cubo ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. 8 menos 12 mais 6 igual a 2. E o dodecaedro, que tem 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. 20 menos 30 mais 12 é igual a 2. Partindo desses exemplos, podemos afirmar que a fórmula de Euler é sempre válida? É claro que não. Este poliedro é um exemplo interessante justamente porque ele é um exemplo de poliedro para o qual a fórmula de Euler não vale. Veja que ele tem 16 vértices, 32 arestas e 16 faces. E 16 menos 32 mais 16 é igual a 0. Na verdade, há muito tempo já se conhece exemplos de poliedros para os quais a fórmula não vale. Sendo assim, é preciso definir para quais tipos de poliedros a fórmula funciona. Euler se propôs a tentar resolver essa questão. Inicialmente, foram considerados apenas os poliedros convexos. Isso porque não é difícil provar que a fórmula vale para poliedros convexos. Veja que isso é muito bom, pois se a gente constata que um certo poliedro é do tipo convexo, então a gente sabe que pode aplicar a fórmula. Mas veja bem, isso não significa que se o poliedro não for do tipo convexo, então a fórmula não funciona. Quando Euler se propôs a resolver essa questão, já se conheciam poliedros não convexos para os quais a fórmula vale. Ou seja, até então, se o poliedro for do tipo não convexo, a gente não sabe de antemão se a fórmula funciona. Mas o que é um poliedro convexo? De forma bem simples, um poliedro convexo ele tem a seguinte característica: o plano que contém qualquer uma das faces nunca corta o poliedro em 2 ou mais partes. A gente pode perceber, por exemplo, que a fórmula funciona para este poliedro não convexo mostrado aí na imagem. Veja que ele tem 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. V menos A mais F é igual a 10 menos 15 mais 7, que é igual a 17 menos 15, que é igual a 2. O primeiro matemático a resolver essa questão foi o matemático francês Poincaré. Poincaré percebeu que os tipos de poliedros para os quais a fórmula de Euler vale não é uma questão de geometria, mas sim uma questão de topologia. O interessante é que Euler, quando resolveu o problema das pontes de Königsberg, ele percebeu que o problema não se tratava de uma questão de geometria, mas sim de uma questão de topologia. No entanto, ele não teve a mesma percepção para sua fórmula que relaciona os vértices, arestas e faces de poliedro. Mas o que significa dizer que um problema é uma questão de topologia? A topologia ela é um ramo da matemática que estuda determinadas características de objetos sem se preocupar com tamanho e formato. Isso é com a geometria. A gente diz que duas figuras são homeomorfas, ou seja, topologicamente iguais,
quando existe uma transformação contínua que transforma a primeira na segunda e uma transformação inversa, também contínua, que transforma a segunda na primeira. A gente pode ver ao lado 3 poliedros. Se a gente imaginar que eles são feitos de borracha e forem inflados, os 2 primeiros tendem a virar uma esfera e o último tende a virar um toro. Toro é esse formato de rosquinha ou de uma boia. Enfim, o que isso quer dizer? Aliás, o que isso significa? Os 2 primeiros poliedros são homeomorfos a uma esfera e o último é homeomorfo a um toro. O interessante é que Poincaré percebeu que o número de vértice menos o número de arestas mais o número de face é uma invariante topológica de um poliedro. E isso resolve o problema. Por quê? Com isso, é possível generalizar a fórmula de Euler para qualquer poliedro. A gente pode imaginar uma função x de p, sendo p um poliedro, e x de p um número inteiro associado à topologia do poliedro. Esse x de p é denominado característica de Euler-Poincaré. Assim, a fórmula fica V menos A mais F é igual a x de p. Veja que se 2 poliedros são homeomorfos, ou seja, têm a mesma topologia, então a fórmula de Euler será igual para eles. Isso é interessante, porque tendo um conjunto de poliedros da mesma topologia, basta definir o x de p de 1 para saber a fórmula que associa o número de vértices, arestas e faces de todos os poliedros desse conjunto. Contando o número de vértice, aresta e face de um poliedro, a gente pode calcular facilmente o x de p. Basta somar o número de vértices com o número de faces e subtrair o número de arestas. Veja aí na imagem que nós temos 3 poliedros de topologias diferentes. Tem um que o x de p é igual a menos 2, tem um que o x de p é igual a 1 e tem um que o x de p é igual a 3. Agora a gente vai ver uma demonstração da fórmula de Euler que vale para todos os poliedros convexos. E a demonstração vai ser por indução. Antes, a gente precisa entender o seguinte: todo poliedro convexo pode ser transformado em um grafo planar conexo. Imagina que tiramos uma face do poliedro e depois esticamos esse poliedro em um plano, formando um grafo. Aí embaixo tem 3 grafos como resultado de 3 poliedros. Pode ver que a face retirada no início é formada exatamente pelas arestas que estão do lado de fora do grafo. Então, podemos imaginar que a área de fora é a face que foi retirada do início. Se contarmos a área de fora como uma face, então o grafo tem o mesmo número de vértice, aresta e face do poliedro usado para formar o grafo. Então, a gente vai mostrar que a fórmula de Euler vale para grafos planares conexos. Vamos lá. A gente vai partir do grafo mais simples que existe, que é o grafo formado por um só vértice e por isso não tem nenhuma aresta. Essa será a nossa base de indução. Podemos ver que a fórmula ela é válida para esse grafo, porque V menos A mais F é igual a 1 menos 0 mais 1, que é igual a 2. A partir desse grafo, podemos montar qualquer outro grafo planar conexo de n arestas em n passos, sendo cada passo um seguinte: ou a gente acrescenta um vértice e necessariamente uma aresta simultaneamente, ou a gente acrescenta uma aresta ligando 2 vértices não adjacentes. Em cada passo, a gente vai acrescentando uma aresta. Vamos entender melhor. Se a gente acrescentar um vértice, temos que adicionar também uma aresta para manter o grafo conexo. Com isso, não dividimos uma face em duas. Logo, o número de vértice e aresta aumenta cada um em uma unidade, e o número de face continua o mesmo, mantendo a validade da fórmula. Aí embaixo
tem um exemplo para facilitar o entendimento desse passo. À esquerda, temos um grafo de 4 vértices, 4 arestas e 2 faces. E à direita, temos o mesmo grafo acrescido de um vértice e uma aresta. Logo, temos 5 vértices, 5 arestas e 2 faces, mantendo a fórmula. Mas podemos também acrescentar uma aresta em 2 vértices não adjacentes. Ligando 2 vértices não adjacentes, dividimos uma face em 2, pois o grafo é conexo. E com isso, formamos um círculo. Logo, aumentamos o número de aresta e de face em uma unidade cada, mantendo o mesmo número de vértices. A fórmula continua válida. Aí embaixo tem um exemplo para facilitar o entendimento desse passo. À esquerda, temos um grafo de 4 vértices e 4 arestas e 2 faces. E à direita, temos o mesmo grafo acrescido de uma aresta e uma face. Logo, temos 4 vértices, 5 arestas e 3 faces, mantendo a fórmula. Então, a gente partiu do grafo de um só vértice e para ele vale a fórmula. A cada passo que a gente dá para aumentar o grafo, a fórmula continua válida. Se a gente pode formar qualquer grafo planar conexo seguindo esses passos, então, por indução, a fórmula vale para qualquer grafo planar conexo. Como vimos, a fórmula de Euler é muito útil para facilitar a contagem do número de vértices, arestas e faces de poliedros. Essa fórmula tem aplicações, por exemplo, no estudo de ligações de moléculas na química, já que a ligação entre os átomos de uma molécula pode ser associada a poliedros. Os átomos são os vértices e as ligações entre eles são as arestas. Tecnicamente, muitos problemas que podem ser modelados por grafos podem ser facilmente resolvidos a partir da fórmula de Euler. Vamos a alguns exemplos de aplicações. Identificando a molécula de fullereno. Este problema é um bom exemplo para mostrar o uso da fórmula na química. Em 1985, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono. Em homenagem a um arquiteto norte-americano cujo sobrenome era Fuller, a molécula foi batizada de fullereno. A figura abaixo apresenta uma molécula de fullereno. A partir do peso atômico da molécula, é possível constatar que a mesma possui 60 átomos de carbono. Sabendo que cada átomo faz uma ligação com mais 3 átomos vizinhos e que as ligações entre os átomos formam uma molécula cuja geometria é de um poliedro convexo, como obter o número de arestas e de faces do poliedro formado? A gente sabe que a molécula tem 60 vértices. Sabemos também que cada vértice é adjacente a outros 3 vértices. Então, a gente pode dizer que o grau de todos os vértices é 3. Sabemos que o dobro do número de arestas é igual ao somatório dos graus de todos os vértices. Como todos os graus dos vértices são iguais, podemos substituir o somatório por uma multiplicação. Assim, o dobro do número de arestas é o produto do número de vértice multiplicado pelo grau. Ou seja, o dobro do número de arestas é igual a 60 vezes 3, que dá 180. Logo, o número de arestas é 90. Então, temos um poliedro convexo de 60 vértices e 90 arestas. Como calculamos o número de faces? Muito fácil. Basta a gente aplicar a fórmula de Euler. Lembrando que se trata de um poliedro convexo. 60 vértices e 90 arestas resultam numa quantidade de 32 faces. Aí na figura, a gente pode ver que essa molécula é muito similar a uma bola de futebol. Para quem não sabe, a bola de futebol ela tem essa geometria. É claro, tirando o fato de as faces serem um pouco deformadas, tendendo a uma esfera. Mas se a gente prestar atenção na imagem, dá para perceber que tem faces formadas por 5 arestas e faces formadas por 6 arestas. Uma bola de futebol ela é exatamente assim. Tem um caso muito curioso sobre isso que ocorreu lá na Inglaterra e que a gente pode usar como um exemplo de uma aplicação da fórmula. Para indicar a direção dos estádios, na Inglaterra, foram colocadas placas de trânsito com uma seta e um desenho de uma bola de futebol.
Acontece que a bola desenhada era feita só de faces hexagonais, todas as faces de 6 lados, o que é impossível, pois hexágonos eles formam um plano igual uma colmeia de abelha. Isso fez um matemático fazer uma petição pública e ele conseguiu colher mais de 20.000 assinaturas, pedindo a mudança do desenho da bola para um formato que fosse matematicamente possível. Será que a gente consegue provar que realmente é impossível existir uma bola igual a que foi desenhada na placa, aplicando a fórmula de Euler? Vamos lá. F é o número de faces. Cada face contém 6 arestas. Cada aresta pertence a 2 faces. Então, 2 vezes A é igual a 6 vezes F. Então, A é igual a 6F sobre 2, A é igual a 3F. Da mesma forma, cada face contém 6 vértices. E cada vértice é comum a 3 faces. Então, 3 vezes V é igual a 6 vezes F. Então, V é igual a 6F sobre 3. Então, V é igual a 2F. Aplicando a fórmula, o que a gente tem? A gente tem que V menos A mais F é igual a 2. Substituindo, fica 2F menos 3F mais F é igual a 2, que dá 0 é igual a 2, o que é um absurdo. Como 0 é igual a 2 e isso é um absurdo, então comprovamos que o matemático realmente tinha razão. Vamos ver agora aqui um problema modelado por grafos muito famoso. Ele é conhecido como o problema das fontes de suprimento. A ideia ela é bem simples. Existem 3 fontes de suprimento, uma de água, uma de telefone e uma de luz. Essas 3 fontes têm que levar suprimento para 3 casas, de forma que as ligações não se cruzem. Podemos perceber que isso é um problema de grafo. A imagem ela mostra o grafo que representa o problema, porém, as arestas estão se cruzando. A ideia é achar uma forma de desenhar esse grafo sem que as arestas se cruzem. A ideia é construir um grafo planar conexo, em que os 3 vértices de cima sejam adjacentes a todos os 3 vértices de baixo. Isso se trata de um grafo bipartido completo, K33. A verdade é que o grafo K33 ele não é planar, ou seja, esse problema ele não tem solução. Na matemática, para dizer que um problema não tem solução, a gente tem que provar. A prova é bem simples e será por absurdo. Vamos supor que exista um grafo planar conexo que resolva o problema. Um grafo K33 conexo. De cara, a gente sabe que o problema tem 6 vértices e 9 arestas. Aplicando a fórmula de Euler, chegamos a um número de faces igual a 5. Mas veja só, esse grafo ele é bipartido, então ele não pode conter faces triangulares. Para ter faces triangulares, teria que ter 3 vértices adjacentes entre si, violando a característica do bipartido. Então, a gente pode afirmar que cada face tem pelo menos 4 vértices e, logicamente, 4 arestas. Como cada aresta faz parte de 2 faces, então o dobro do número de aresta é maior ou igual a 4 vezes o número de faces. Ou seja, 2A é maior ou igual a 4F. A gente conhece o número de face e de aresta, que é 5 e 9. Então, a gente chega à conclusão que 18 é maior ou igual a 20. Um absurdo. Então, dessa forma, provamos que esse problema ele não tem solução. E é isso, galera. Fim.